A gente pode começar, então, com o pesquisador Heriberto Pérez Castilho. O Heriberto é doutor e mestre em História Social pela PUC, bacharel em Direito pela PUC São Paulo, bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela Faculdade FEFELESTE da USP, professor e pesquisador do Instituto Bexiga, professor do curso de Direito da Faculdade Zumbi dos Palmares, pesquisador também do NESC, do Núcleo de História Social da Cidade, todos ligados, então, ao programa de pós-graduação em História da PUC. O professor hoje vai falar da proclamação da independência e a formação do Império Brasílico, a constituição pelo alto de um Estado monárquico, unitário e centralizador. Seja muito bem-vindo, boa tarde, professor Heriberto. Bom, boa tarde, né, a todas, todos presentes aqui nesse seminário, nesse quarto seminário, Texturas da Cidade. Bom, como a Dani pontuou, a minha ideia é discutir um pouco, né, essa proclamação da independência e a formação do Império Brasílico, essa Constituição pelo alto, né, ou seja, de certo modo, né, sem uma participação efetivamente popular em termos oficiais, até a professora Ivone pontuou isso. E eu quero fazer depois, tentar observar um pouco esse processo na tessitura da cidade, ou seja, essa trama aí da cidade de São Paulo, ela mostra, né, efetivamente na sua tessitura, um pouco dessa história que eu quero debater com vocês. Bom, até o século XVII, né, o capital era predominantemente comercial, e a indústria, né, ainda não havia assumido a forma capitalista e se apresentava basicamente artesanal. Nesse período, vige, que ficou conhecido como o antigo sistema colonial, né, o pacto colonial ou exclusivo metropolitano, como observa o historiador Fernando Novaes, cuja a política visava justamente enquadrar a expansão colonizadora nos trilhos aí da política mercantilista. Bom, em meados do século XVIII, esse antigo sistema colonial, fundado naquilo que a gente convencionou chamar de pacto colonial, ele vai entrar em declínio. E certamente prende-se, né, a esse movimento aí, transformações profundas, né, no âmbito também econômico, como, por exemplo, o aparecimento, ou pelo menos a consolidação, do capitalismo industrial em substituição ao capitalismo mercantilista, o capitalismo comercial. E inicia, portanto, também, né, ao longo aí desse século, especialmente século XVIII, as pressões sobre esses monopólios comerciais representados pelo antigo sistema colonial. Ou seja, o capital industrial, que já se consolida nesse momento, né, vê nesses monopólios grandes obstáculos, né, e passa a exigir um mercado livre, né, um livre comércio, nos termos aí liberais. Bom, nesse contexto, basicamente, né, as nações ibéricas, que nesse momento eram desprovidas aí de um desenvolvimento industrial, elas não podiam, evidentemente, dispor do seu único sustento, né, que era representado aí pelo comércio colonial, né? Uma vez que dispor disso seria efetivamente dispor da razão de ser. Diziam, inclusive, que Portugal, sem o Brasil, sem a colônia brasileira, por exemplo, logo se tornaria um reino espanhol no máximo. Bom, com o acerramento, né, dos conflitos internacionais, essas nações, as nações ibéricas, né, não resistem às pressões e, de fato, começam a verificar aí a desagregação e derrubada do antigo sistema colonial. Inicia, portanto, né, a libertação, ou seja, das cinzas aí desse antigo sistema colonial, a gente começa a ter o surgimento da independência das colônias americanas. Bom, é nesse momento que o Brasil vai se constituir nação. Como a gente vai observar aqui de forma breve, o nosso país vai nascer, né, eivado aí desses vícios e contradições da antiga condição colonial. Agora o Brasil já não é mais colônia, mas é país periférico. Como vai observar o Caio Prado, nós trilhamos aí, de certo modo, o desenvolvimento das escolhonas transformadas aí em periferia, cuja função histórica esteve sempre, e ainda permanece, de certo modo, em fornecer elementos para acumulação de capital no centro, rumo à mecanização, né, especialmente nos países ditos centrais. Bom, ao longo de todo esse período, todo esse movimento, né, especialmente a partir do século XVII, a gente começa a ter efetivamente o surgimento de um conjunto de ideias que surgem com o Renascimento e que a gente convencionou chamar de ilustração ou de iluminismo.
Basicamente, eu vou ser aqui bem reducionista, evidentemente, mas essa designação iluminismo, ilustração, ela vai expressar basicamente duas ideias, de certo modo, bem genéricas aqui. Uma primeira que seria uma busca do progresso das ciências, né, da razão, depois questionada, evidentemente, problematizada ao longo de todo o século XX, como imprescindível ao desenvolvimento do Estado, dos Estados modernos, e a outra seria uma sociedade ancorada em princípios, né, em direitos aí como liberdade e igualdade. Bom, a gente vai ter, especialmente Inglaterra e particularmente a França, como locais de geração dessas ideias que vão impactar, né, a sociedade moderna, e até hoje, de certo modo, a gente pensa nessa perspectiva. Bom, alguns pensadores, né, que vão pensar nesse momento as relações aí entre o homem e a sociedade, a gente pode aqui citar, dentre eles, né, ainda no século XVII, o Hobbes, Thomas Hobbes, John Locke, os filósofos, né, do século XVIII, o Voltaire, o Montesquieu, o Rousseau, o Diderot. Ou seja, esse movimento da ilustração, né, representado por esses autores mais, né, autores mais centrais, ele não vai se constituir como um pensamento harmônico, né? Ou seja, ainda que a gente nomeie eles como ilustração, como iluminismo, esse pensamento ele vai estar ligado, de certo modo, ao chão histórico, como vai dizer o Karl Marx, né? Cada ideologia nasce a partir, evidentemente, do chão histórico. E ele vai se dar de forma diferente, evidentemente, dependendo do chão histórico. Bom, na Inglaterra e na França, né, história bem conhecida, esses princípios eles vão ganhar guarida e vão desembocar em projetos mais revolucionários, né, do ponto de vista mesmo de tudo que é sólido desmancha no ar, né, vão desmanchar todas as ideias, de certo modo, que a gente tinha naqueles países, inclusive formas de governo, né, como a monarquia. Já em outros países, né, da Europa, a gente vai ter esse pensamento gerando o que vai ficar conhecido como reformismo ilustrado, ou seja, é uma ilustração, é um iluminismo reformista. Bom, que vai se basear em duas questões principais. Uma vai absorver algum desses princípios, como essa ideia de liberdade, igualdade, enquanto da natureza, a ideia justnaturalista, e o outro aspecto importante deste chamado reformismo ilustrado vai ser uma política de reformas em questões pontuais, bem pontuais, justamente para evitar qualquer pressão que abalasse as estruturas vigentes, né, inclusive as formas de governo. Essa vertente, inclusive, vai apostar na figura do rei, né, agora não mais como aquele indivíduo que encarna a figura do Estado, mas como um servidor, teoricamente, aí, dessa razão, ou seja, um garantidor, inclusive, dessa liberdade, um afiançador dessa liberdade, nessa perspectiva ilustrada iluminista. Bom, Portugal vai ser o chão, efetivamente, desse tipo de pensamento. Ou seja, nesse chão fértil que é Portugal, é que a gente vai ter, né, a consolidação desse tipo de perspectiva, desse tipo de pensamento representado pelo reformismo ilustrado. Inclusive, a partir especialmente aí, né, do Pombal, e isso pode até ser muito identificado a partir, por exemplo, da criação da disciplina de Direito Natural Moderno na Universidade de Coimbra, onde a gente vai ter, por exemplo, os pressupostos desse justnaturalismo. Bom, em 1779, fim ainda do século XVIII, tomando por modelo outras academias, inclusive na Europa, a gente vai ter a fundação em Portugal da Academia Real das Ciências de Lisboa, que pretendia justamente contribuir para a elaboração de programas de governo e sugestões para a preservação do comércio colonial, ou seja, de certo modo, manter as bases do pacto colonial. E dentre os ilustrados que compunham essa academia em Portugal, eu vou citar aqui dois especialmente. Um, que é o Rodrigo de Sousa Coutinho, né, o eminente ministro de Portugal, e o outro, uma figura que a gente vai conhecer bastante, né, que é o José Bonifácio de Andrade Silva, que posteriormente vai ficar conhecido como o patrono da nossa independência. Em 1798, ou seja, 10 anos antes da vinda da coroa portuguesa para o Rio de Janeiro, para o Brasil, esse Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, que na época seria um ministro português, uma espécie de um ministro da Fazenda, né? Ele vai dizer o seguinte: olha, Portugal é sem contradição uma das potências que tem dentro de si todos os meios de figurar como a segunda entre as potências marítimas. Então perceba, nessa fala do Coutinho, 10 antes da vinda da coroa portuguesa para o Brasil, já se registra essa expectativa de formação de um poderoso império português,
com perspectivas de fundação no Novo Mundo. E a ideia, então, de se criar um Império Português vai se caracterizar na formação desse Estado Nacional Português, que vai se constituir enquanto império, e na busca, né, da manutenção a todo custo da unidade política do seu vasto território. Se referiam a quem e além-mar. Bom, com o acirramento da crise europeia e a consequente mudança na corte portuguesa para o Brasil, o Estado Nacional Português vai começar, então, a ficar mais recorrente esse termo, né, para se referir a ele como um vasto e poderoso império. É uma perspectiva, então, de uma certa emancipação brasileira, mas sem uma separação, para ela ficar pertencente, né, a esse império efetivamente português. E esse projeto, né, de um império português, ele começa a ficar de forma mais clara, especialmente a partir de 1815, quando o governo decide elevar o Brasil à categoria de reino. Então, até nesse momento, a gente tem a Constituição do Reino Brasileiro, em 1815, a única colônia, inclusive, no período aí do Pacto Colonial, que foi transformado em reino, né? Até então era Portugal e Algarves, e aí então se cria essa ideia de constituição, efetivamente, de um império formado pelos reinos, portanto, de Portugal, os reinos do Brasil e os reinos de Algarve. Ou seja, seria uma emancipação brasileira, da colônia mais importante desse império, uma emancipação que, como observava o Coutinho, não implicaria separação, ou seja, a ideia seria dar os anéis, efetivamente, para não perder os dedos. Bom, aqui eu só, então, vou pedir permissão para apresentar brevemente algumas imagens. Bom, aqui, então, está uma figura, né, do Debré, de 1818, que ele vai fazer, né, o bailado histórico. E aqui, como vocês podem observar, está um pouco ruim essa imagem, mas aqui seria já a constituição do Império Português, formado, portanto, por Portugal, figura aqui Dom João, e os reinos do Brasil e de Algarves. Então, essa perspectiva, efetivamente, de constituição de um império, ou seja, tentar arrumar para um império, onde o Brasil constituiria esse império na condição de reino, para evitar uma ruptura, né? Ou seja, para evitar, efetivamente, uma independência. Bom, nesse ambiente de aplicação dessas políticas reformistas, no sentido de evitar uma ruptura, uma independência violenta, a gente tem, evidentemente, entrando em cena aí outros projetos populares, especialmente, de reação a esse movimento, que deixa claro outros projetos nascendo aí do ponto de vista revolucionários, né, buscando inclusive outras formas de Estado que não a monarquia, por exemplo, como a república. E aí aqui, nesse momento, a gente começa a identificar com clareza uma mudança do termo até então utilizado por esses reformistas ilustrados, que seria a emancipação do Brasil, para o termo da independência. Bom, a ideia, então, né, de todo esse reformismo ilustrado, como falei, representado pelo José Bonifácio, era justamente garantir algumas reformas pontuais para aumentar, né, a eficiência, inclusive, desse Estado colonial, mas uma reforma que, de certo modo, não representasse uma ruptura com as colônias, especialmente a brasileira, que de todas as colônias, em termos aí econômicos para Portugal, representava a mais importante. Não à toa a opção, inclusive, da coroa para se deslocar para o Brasil. Explicando um pouco essa perspectiva, né, então, percebe claramente, é que a independência, como a gente vai verificar, a partir da perspectiva, né, dos ilustrados aí reformistas, ela visava, então, se dar por cima. Então, a perspectiva era reprimir violentamente qualquer movimento inconfidente, especialmente popular, que propusessem mudanças radicais no sistema de governo, na estrutura da sociedade, e esse movimento, pelo menos o oficial aí de independência, ele vai se dar num processo político marcado basicamente por 3 questões. Uma primeira, ele vai representar um movimento de aproximação e não rejeição da antiga metrópole. Uma segunda característica marcante desse movimento seria a manutenção, né, à base de muita violência e repressão, inclusive no pós-7 de setembro, que vai ser convencionado, né, como o momento efetivamente dessa independência formal, a manutenção à base de muita violência e repressão da unidade política de todo o território que compunha a América Portuguesa. E 3, da constituição de um império, que vem, como vocês estão vendo, um projeto já antes até da vinda da coroa portuguesa para cá, adotando uma forma de governo monárquica,
inclusive estranha ao Novo Mundo, ou seja, estranha às Américas. Monárquica na perspectiva, mais uma vez, aqui dos ilustrados portugueses, que seria ele, efetivamente, aquele afiançador, por exemplo, da igualdade, né, e da liberdade humana. Bom, então, apresentado, né, brevemente aí esse processo, ou seja, um processo de independência conformado por esse reformismo ilustrado, que visava suprimir todo e qualquer outro movimento e promover esse processo pelo alto, e buscando um pouco, né, desse processo na textura da cidade, casando um pouco aí com o título do nosso simpósio, nessa trama, efetivamente, que constitui a cidade de São Paulo, eu gostaria de apresentar esse controverso processo de independência a partir de 3 territórios no centro da cidade, para além do que hoje vai, e daqui para frente vai ser muito aclamado, né, o Museu do Ipiranga, que seria a Capela dos Aflitos, a Praça da Liberdade e a Praça do Patriarca, basicamente a partir de 2 importantes figuras históricas, que é o Francisco José das Chagas e o José Bonifácio de Andrada. O primeiro espaço é a Capela dos Aflitos, né, para quem não é de São Paulo ou que é de São Paulo e não conhece, é uma capela que fica no bairro da Liberdade, onde antes ficava um cemitério. E essa capela tem uma grande importância porque nessa capela, uma das pessoas mais conhecidas, enterradas inclusive nesse cemitério, é o Francisco José das Chagas, o Chaguinhas, que foi justamente um condenado a ir à forca, justamente por irromper um movimento inconfidente na cidade de Santos, um ano antes da nossa independência formal. Então, em 27 de junho de 1821, irrompe, então, né, esse movimento inconfidente na cidade de Santos, pelo 1º Batalhão de Caçadores, encabeçada aí pelo José das Chagas, o conhecido como Chaguinhas o Cabo, e o Cotindiba. Bom, esse movimento ele vai abalar a cidade de Santos, ele vai ser sufocado, né, a partir do governo provisório em São Paulo, e esses 2 soldados, eles vão, então, ser deslocados para São Paulo para serem enforcados, né, na verdade, são vários presos, que eles vão se referir como os amotinados, esses 2 vão ser os padecentes, que vão serem enforcados, né, na forca, na Praça da Liberdade. Esse aqui é o Chaguinhas, aqui é uma das representações do Chaguinhas, ele como Cotindiba eram negros, né, existem inúmeras representações do Chaguinhas, porque ele inclusive hoje virou um santo de devoção da igreja da Capela dos Aflitos, um pouco por conta dessa história. Ele era inclusive da Liberdade, ele vai para Santos, né, integra o batalhão e depois ele vai ser enforcado na Liberdade, na forca. A Praça da Liberdade, que seria o nosso segundo território, que casa um pouco dessa história. Essa praça, então, vai ser o local, o Campo da Forca, onde a gente vai ter o enforcamento do Chaguinhas, por conta dessa participação nesse movimento de inconfidência em Santos, que vai abalar não só a cidade de Santos, mas começa a subir para Itu, né? A ideia era pegar Taubaté, ou seja, uma independência, inclusive, da província de São Paulo. Os 2 vão ser enforcados e os algozes deles vão ser justamente esses ilustrados portugueses, né? Essa aqui é uma fonte, é uma carta do governo provisório da época, em resposta ao comércio sul de Santos, dando conta, então, da repressão e do encaminhamento para os facinorosos, né, como eles pontuam aqui na carta, para os malvados, claro, não nomeiam, né, os indivíduos aqui que lutaram, e aí eu só gostaria de chamar a atenção para vocês que quem vai mandar essa carta, quem fazia parte do governo provisório, entre eles a gente tinha aí o próprio José Bonifácio de Andrada e Silva, os irmãos Andrada, né, o Martim Francisco Ribeiro, depois vai ser o nosso uma espécie de ministro da Fazenda. Então, perceba, o Andrada aqui, né, reprimindo um ano antes, o processo de inconfidência promovido popularmente pelos Chaguinhas, pelos soldados, que tomava, de certo modo, São Paulo, e justamente um ano depois, o José Bonifácio de Andrade e Silva passa para a historiografia, reconhecido como o patrono da nossa independência, uma vez que, um ano depois, essa independência se dá efetivamente nos termos que esse grupo de ilustrados portugueses pretendia, né? Ou seja, o projeto deles se encaminhava aqui. Então, só fechando, aqui uma matéria bem sinistra, né, diria assim, sobre essas questões aí que envolvem, especialmente a morte do Chaguinhas. Para vocês terem uma ideia, além da forca, né, o Chaguinhas, as cabeças foram cortadas e foram encaminhadas, por exemplo, para a cidade de Itu. Esse corte das cabeças, inclusive, é comprovado por recibos
de afiação do cutelo, né, do barbeiro, dentre os custos da morte, por exemplo, do Chaguinhas. E aqui, então, a gente tem logo ali próximo, né, a Praça da Liberdade, logo ali próximo à Igreja dos Aflitos, que conta essa história, pelo menos o povo conhece essa história. A gente tem a homenagem aqui ao patriarca, ao José Bonifácio, o algoz, efetivamente, do Chaguinhas e de todo o movimento de independência que fosse popular e que buscasse outra forma de governo que não a monarquia e o império. E aí, só para fechar, Santos, local, então, desse movimento importante aí de Inconfidência, local da luta do Chaguinhas, a gente tem aqui o monumento aos Andradas, que em 1922, ou seja, no centenário da independência, foi construído em homenagem ao trio, aos irmãos Andradas aí, responsável pela independência brasileira. Então, o monumento, inclusive, fechando bem alto, né? Os monumentos brasileiros em homenagem, como vocês veem, aos escravocratas, aos colonizadores, eles são, como vocês estão bem observando, os mais altos, né? Inclusive, no folder da palestra minha, o Edmilson colocou aquela imagem do Duque de Caxias, né? Ali na Praça Princesa Isabel, que antes chamava Largo Guaianazes, né? Em homenagem aos índios, foi mudado o nome para Princesa Isabel, e aquela estátua, para vocês terem uma ideia, é a estátua equestre mais alta do mundo, porque é em homenagem ao Duque de Caxias. Mas perceba que em Santos você não tem nenhuma referência, evidentemente, aos Chaguinhos. Claro, tem em âmbito popular, que conhece história em termos populares. E muitos, inclusive, tratam Chaguinhas como lenda. Mas, como vocês estão vendo, não trata-se de lenda, mas sim de um importante figura histórica. Vou cantar aqui brevemente uma letra, né, do Aloysio Letra, né, um cantor que a gente gosta muito, que a gente usa, o Dani Edmilson, no nosso rolê Territórios Negros, e que ele conta um pouco essa história do Chaguinhas, que está lá enterrado ainda hoje no cemitério dos Aflitos. Estou enterrado na Rua da Glória, lembre de mim se passar por aqui, sou fato oculto na tua história, mas veja, ainda estou aqui. São Paulo meu, esse não é mais um outro adeus, dias e dias se foram, sei, Pauliceia desvairada me acordou. Na voz dos meus, desfilo esse lamento, pranto de outros tempos, quando a corda se rompeu, lembranças de tempos inglórios que um dia se quis esquecer, história de negros despertos que um dia hão de rever, não caia na velha armadilha fazer poesia para a luz da cidade, se lembre, pagaram com sangue para ter liberdade, lembre que estou... Então, fechar aqui, porque a corda do Chaguinhas, inclusive, dizem que se rompeu 2 vezes, e daí, portanto, o pessoal começou a gritar liberdade, liberdade, isso que teria dado o nome à Praça da Liberdade. Ainda que a gente questione isso, o historiador vai buscar fontes, mas essa é uma história que, de certo modo, conta a história de um personagem real e que a gente ainda tem que resgatar muito para contar uma outra história da independência, não do Museu da Ipiranga, não da Praça do Patriarca, mas do Chaguinhas, efetivamente, tá bom? Obrigado aí a todos aí pela atenção. Eu que agradeço.